Olá, pessoal, turmas de nono ano, eu sou a professora Jussi e hoje, nessa semana, nosso encontro está acontecendo apenas na sexta-feira, porque na última segunda-feira vocês estiveram desenvolvendo atividades alusivas, relativas à celebração do dia do nosso município e nossa cidade, do dia do município, em nosso município, Milagres, já que nós estamos em Milagres, moramos em Milagres e precisamos conhecer e preservar a nossa história, que esse ano vem sendo celebrada, contada, trabalhada de modo bem diferente dos anos anteriores. Mas hoje o tema da nossa aula é crônica esportiva, né? Eu vou aqui projetar o material que fica disponibilizado para vocês depois esclarecerem as dúvidas, ampliar o conhecimento. E assim, gente, é importante que vocês compreendam que a crônica esportiva, ela vai trabalhar aspectos relativos ao nosso cotidiano, a fatos que ocorreram ali próximo ao dia da publicação. Não é um texto denso que faz uma abordagem histórica, não. É um texto mais conciso, que utiliza uma linguagem mais próxima do leitor e que trata de fatos ocorridos próximos ao dia da publicação, tá bom? O foco da nossa aula hoje é leitura, oralidade e produção textual, porque quando vocês resolvem a atividade, vocês estão produzindo textos, estão discutindo perguntas, estão expondo suas opiniões e estão também construindo sentido a partir da relação entre a pergunta que é feita e a resposta que você apresenta, tá bom? E a habilidade que a gente pretende desenvolver hoje é ler de forma autônoma e compreender, selecionando procedimentos e estratégias de leituras adequados à crônica, né? Tá certo? Expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. Porque alguém pode dizer que esse tipo de texto não é do seu interesse. Mas o importante é que a gente perceba que os textos que a gente trabalha na aula precisam atender diferentes públicos, tá bom? E esse gênero de hoje, ele pode parecer direcionado mais a um público. O motivo de eu estar dizendo que ele pode parecer está aqui vai ser respondido talvez por esses questionamentos. Eu lembro, gente, que essas reflexões iniciais não precisam ser respondidas e encaminhadas ao professor da sua turma. Elas servem apenas para a gente estabelecer um diálogo inicial. Então, eu queria saber o que é aqui o título da crônica esportiva, onde futebol é coisa de mulher sugere, né? O que é que você pensa a respeito disso, né? Então, será que essa crônica estaria discutindo o espaço que o futebol tem no Brasil? Ou está relacionada ao espaço que o esporte feminino tem em outro país, né? Será que no Brasil o esporte feminino tem esse espaço que as mulheres desportistas gostariam, né? E eu gostaria também de perguntar qual é o papel da mulher no esporte brasileiro, né? A mulher, nós temos aí várias modalidades em que as mulheres são fortes e ganham títulos, né? Mas será que elas têm a mesma valorização do homem, né? Dos esportes realizados pelos homens? Eu não estou aqui fazendo um confronto de gênero, estou apenas provocando para que a gente pense sobre isso, tá bom? As mulheres que atuam no esporte no Brasil teriam reconhecimento social, né? Quando uma seleção feminina ganha um título, será que ela tem o mesmo destaque, a mesma pompa, a mesma acolhida que as seleções masculinas têm? E, por fim, eu faço uma pergunta bem pragmática relativa aos salários. Seria o salário das atletas equivalentes ao salário dos atletas? Vocês podem até depois fazer uma pesquisa na internet para pensar, refletir sobre isso. Porque aqui são questões bem pontuais que nos levam, que preparam o terreno para a gente discutir o texto, a crônica esportiva que nós selecionamos do livro didático de vocês para essa aula, tá bom, gente? Eu já lembro que essa crônica está nas páginas
76 e 77 do livro didático de vocês. Então, vocês podem até pegar o livro para fazer a leitura. Mas eu projetei o texto aqui nos slides e agora nós vamos realizar essa leitura, tá certo? Acompanhemos. Pensando nessas reflexões também, tá certo? Elas nos ajudam a refletir, a questionar, a problematizar o espaço que o futebol feminino tem no Brasil, já conquistou no Brasil, certo? Então, vejamos aqui, olha, o título da crônica é Onde Futebol é Coisa de Mulher. Essa crônica foi publicada no jornal Folha de São Paulo no dia 1º de abril de 2015, certo? E vamos ver aqui o que diz a crônica. Ainda hoje, no Brasil, não é difícil encontrar quem diga que futebol não é coisa de mulher. Nos Estados Unidos da América é diferente. O futebol que mais desperta a paixão dos norte-americanos é aquele jogado com as mãos. Com a bola nos pés, eles ainda são fracos. Elas não. Futebol ou soccer lá é um território também feminino. As meninas podem aprender a jogar desde cedo e não enfrentam tantos olhares tortos quando carros são as chuteiras. Não à toa, o país tem uma das melhores seleções do mundo. A equipe venceu a Copa do Mundo 3 vezes. A masculina chegou no máximo às quartas de final. Sabe o ouro olímpico que a equipe de Dunga buscará desesperadamente na Rio 16? Elas têm 4. O time masculino dos Estados Unidos da América ganhou uma prata e um bronze dos Jogos de 1904. Naquele ano, 3 clubes mesmo, não seleções, disputaram o torneio e 2 deles venceram no país. E 2 deles eram no país. A equipe não estará no Rio. O time de estrelas como Hope Solo e Alex Morgan não faz sucesso só dentro de campo. Na Copa de 2015, a final que rendeu o título à equipe colocou 30 milhões de pessoas em frente à TV dos Estados Unidos. Um recorde para jogos de futebol no país, masculinos ou femininos. A audiência foi maior do que qualquer jogo de play-off da NBA ou futebol americano aos domingos, à noite naquela temporada. Milhares de pessoas foram às ruas de Manhattan para assistir ao desfile das jogadoras e celebrar a conquista. Pois as atletas que ajudaram a seleção a atingir patamar tão alto, brigam agora na justiça para ganhar o mesmo que os colegas homens. A ação foi movida no Equal Employment Opportunity Commission, o órgão federal que aplica as leis de direitos civis contra a discriminação no trabalho. Elas querem que o soccer, a CBF deles, seja investigada. No ano passado, a federação registrou um ganho de 20 milhões de dólares com suas seleções. As atletas atribuem valor ao título mundial e ao power da vitória pelo país. Os jogos da equipe renderam 17,5 milhões de dólares, contra 9 milhões dos homens. As jogadoras da seleção feminina são contratadas. Atletas top recebem até 72 mil dólares por ano, o que equivale a 6 mil dólares por mês. Os homens ganham por jogo. O prêmio por vitória é de 17,6 mil dólares, contra 1,35 mil delas. Eles também levam 5 mil dólares se perderem uma partida. Os números falam por si. Somos os melhores do mundo e os homens ganham mais só para aparecer em campo do que nós por conquistarmos títulos, diz a goleira Hope Solo. Quando a discrepância de ganho entre homens e mulheres no esporte é discutida, sempre vem à tona questões sobre quem atrai mais público e gera mais dinheiro. Na maioria dos casos, a resposta é os homens. Mas a seleção feminina dos Estados Unidos da América quebra este paradigma. Mas tem resultados drasticamente superiores aos seus colegas. Mesmo assim, ganha menos. O tratamento desigual dado por uma federação às suas modalidades femininas, masculina e feminina é prática comum. É, no mínimo, uma tremenda falta de visão.
Esportes que passaram a focar, os dois lados ganharam em dobro. O judô e o vôlei brasileiro são dois exemplos de proximidade nas condições dadas a homens e mulheres. O resultado são medalhas dos dois lados. As jogadoras de futebol dos Estados Unidos da América estão pedindo por igualdade de pagamento. Pelo que fazem em campo, podiam pedir mais. Então, nós temos aqui uma lista de tradução das palavras estrangeiras que apareceu na crônica esportiva. E agora a gente vem, né, para esse quadro que amplia algumas informações sobre o futebol mais popular entre as mulheres nos Estados Unidos da América, né? Então, aqui há uma comparação entre o futebol, entre o esporte, né, mais popular entre as mulheres nos Estados Unidos da América e no Brasil. Eu peço que depois vocês façam a leitura, certo? E aqui, gente, eu trouxe algumas informações sobre a crônica esportiva que a gente vai comentar agora, certo? A crônica esportiva é um gênero de texto que se baseia em acontecimentos atuais que ocorrem próximo ao momento de produção e publicação do texto. Então, a gente observa que essa crônica foi produzida porque o Brasil se preparava para receber a Rio 16, certo? O uso da linguagem mais formal, sem comprometimento dos fatos, é preciso que a gente diga que a linguagem é informal, mas tudo fica claro, né? É um contexto favorável à apresentação dos pontos de vista. A gente observa que a crônica esportiva que nós acabamos de ler, ela contempla tanto fatos como opiniões, como pontos de vista. E o uso da linguagem em primeira pessoa produz efeitos de sentido que promovem a proximidade com o leitor, sabe? Você faz a leitura, você entra no texto e você participa da discussão. É bem interessante, né? Então, aqui nós temos a nossa atividade, que foi captada, foi recortada do livro de vocês. A gente vai observar que as questões 2 e 4 estão na página 78 e vocês vão reler a crônica para resolvê-las. E da página 75, tá certo? Nós recortamos, tá certo? Da página 75, nós vamos recortar algumas questões, tá certo? Para serem resolvidas também sobre a crônica esportiva. O ideal é que vocês procurem reler o texto para resolver a atividade. Eu sei que a atividade hoje é um pouco mais densa, mas a gente observa que essa temática é muito interessante, porque vai discutir o papel que o esporte tem nos Estados Unidos, vai mostrar as conquistas realizadas pelas mulheres e também vai apresentar para alguns as diferenças entre a valorização dos resultados obtidos via esporte. Porque a gente observa que nos Estados Unidos as mulheres ganham mais títulos, mas recebem menos, um pagamento menor. E no Brasil, gente, não é diferente. No Brasil, a gente sabe que os exemplos trazidos aí a respeito do judô mostram que quando se investe na mesma proporção nos atletas masculinos e femininos, nós vamos ter resultados positivos nos dois grupos, que é o que acontece com o judô. Mas a gente observa que em relação a outras modalidades isso não acontece. No geral, o salário dos homens é sempre superior ao salário recebido pelas mulheres, também no esporte, embora em muitas modalidades as mulheres se sobressaiam. Gente, então essa foi a nossa aula sobre crônica esportiva. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.